Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos hoje dando início à correção das atividades de revisões bimestrais referente ao segundo bimestre. Vou aqui, então, fazer a correção com vocês. Na medida que eu for corrigindo pergunta por pergunta, eu vou aqui explicar para vocês, né, o que as perguntas estão querendo ressaltar aí. Então, na primeira pergunta está o seguinte: comente sobre o significado de Australopiteco. Então, o Australopiteco, que vem do latim, né, Australis, do sul, e Pithecus, macaco, constitui então um gênero de diversos hominídeos extintos há milhões de anos atrás, bastante próximos ao gênero homem, e dentre eles o afarense e o A. africanus são os mais famosos, então conhecidos aí como Australopithecus, né, que nós conhecemos então aí na história, né, da humanidade. Depois nós temos então a número 2. Pergunta número 2. Cite quais são as principais eras de acordo com a escala de tempo geológico. Então, gente, a escala de tempo geológico seria aí a idade que a Terra levou para se formar. Idade essa, gente, que corresponde a milhões de anos atrás. E aí, os estudiosos pegou, então, esse tempo geológico e dividiram em grandes eras, que seria, então, um período maior aí de formação da Terra. Então, as eras, antes das eras, gente, tem outro tempo ainda maior, chamado de eons, que seria uma divisão do tempo ainda maior, né, do que as eras. As eras, elas podem ser divididas das mais antigas para as mais recentes eras. Nós temos, então, a era pré-cambriana, nós temos a era paleozoica, nós temos a era mesozoica e cenozoica. Da mais antiga à mais recente são pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e a cenozoica. Então, assim é que é feito a divisão da idade da Terra, ou seja, o tempo que a geologia terrestre levou para se formar. Depois a pergunta número 3. De que forma ocorreu a consolidação da crosta terrestre? Então, aqui está perguntando como que se deu o processo de formação, como ela foi se consolidando aqui ao longo do tempo. A formação da crosta terrestre ocorreu há cerca de 4,5 bilhões de anos no pré-cambriano. Neste tempo geológico, ocorreu então o resfriamento do magma, né, que seria essa parte, né, da Terra aí pastosa. Então, ela foi aos poucos se resfriando, formando aí a crosta terrestre, resultando na cristalização dos minerais e a transformação molecular das rochas, classificadas como rochas magmáticas e rochas metamórficas. Pergunta número 4. O Homem sapiens foi o último estágio da escala evolutiva dos hominídeos, devido à sua capacidade de modificar a natureza. O homem pode se considerar mais importante que os demais. O Homem sapiens, resposta, atenção, o Homem sapiens foi o último estágio da escala evolutiva dos hominídeos, né? Os seres humanos com já características, né, dos homens modernos. Devido à sua capacidade de modificar a natureza, de transformar o que está ao seu redor, o homem pode se considerar mais importante que os demais elementos da natureza.
Foi aí, gente, que foi surgindo, né, a capacidade do homem dominar a natureza. Né? Então, foi aos poucos que o homem foi dominando a natureza. Pessoal, agora eu vou esconder a minha foto aqui e vocês vão escutar só a minha voz, né? Para vocês concentrar mais na correção. Pergunta número 5. De que forma o uso do carbono 14 e urânio 235, 238 são importantes para o estudo do passado geológico da Terra? Porque, gente, que a geografia ela se recorre a esses elementos aqui, tanto o carbono quanto o urânio, para, gente, fazer a datação dos fósseis e dos elementos rochosos. Por que que hoje nós temos as datas aproximadas, né, da idade dos fósseis e dos elementos rochosos? Por causa dessa substância química chamada de carbono 14 e urânio 235, 238. Depois, nós temos então a pergunta de número 6. Se o homem foi o último elemento da evolução, por que ele é considerado o mais importante? Ele é o ser mais racional do planeta, responsável por estudar a história, elaborar toda a nossa filosofia e curar nossas doenças. Por isso que o homem é o elemento mais importante da evolução terrestre, porque ele tem essa capacidade de pensar, tem a capacidade de documentar, tem a capacidade de elaborar conhecimentos e também a capacidade de curar as nossas doenças. Por isso que o homem, dentro da cadeia da evolução, ele é considerado o elemento mais importante. Por isso que tem o pensamento de o homem dominar a natureza. Agora, número 7. O relevo continental apresenta o domínio de 4 formas principais. Cite quais são essas formas. Então, gente, o relevo continental, ou seja, o relevo que está nos continentes, ele apresenta 4 formas principais, que são as cadeias de montanhas, as planícies, os planaltos e as depressões. Esses 4 elementos que eu acabei de dizer são as características do relevo continental, ou seja, o relevo que está no continente.
Pessoal, então continuando aqui, eu estava olhando aqui os recados, por isso que eu dei uma paradinha, tá? Porque os alunos estão aqui mandando as atividades, tá? Então é o seguinte, número 8. Na periferia de várias metrópoles brasileiras, em virtude da pobreza, muitas pessoas constroem suas habitações em área de morro ou colinas. Faça um pequeno comentário sobre os principais riscos que essas pessoas correm. As construções irregulares em áreas que não são destinadas a construções de moradia são extremamente perigosas e irresponsáveis. Todas são motivadas pela imensa desigualdade de renda e péssimos meios de coordenação, né, do meio urbano por parte do governo. Assim, as áreas de risco devem ser vistas como extremamente perigosas, porque colocam moradores diante de situações de deslizamento de terra, além de grandes enchentes que ocorrem nos períodos chuvosos, geralmente nas estações que são mais quentes do ano. Então, daí, gente, esses são os perigos, né, aí das construções, né, nas grandes cidades de forma irregular, né, representando aí grandes perigos, né, para esses moradores, principalmente em períodos de chuva, que podem ocorrer deslizamentos, que podem ocorrer as enchentes. E aí nós temos aí, né, um péssimo atendimento pelo governo, né? O governo olha para essa sociedade somente em período eleitoreiro, né? E esquece de levar benefício, né, para esses moradores dessas regiões de risco. Agora, número 9. Explique sobre o movimento, sobre a movimentação das placas tectônicas. Então, a número 9 é para a gente comentar como que se deu, como que se dá, né, o movimento das placas tectônicas. Como a Terra foi resfriando aos poucos, elas foram formando aí camadas, foram formando placas. E essas placas, elas flutuam sobre o magma, que essa elemento, né, pastoso. Por isso que as placas tectônicas, então, elas estão, né, flutuando aí sobre o magma. As placas tectônicas se movimentam por causa do movimento de magma que ocorre no interior da Terra. Quando isso acontece, ocorrem terremotos, tsunamis e surgem o aparecimento ou erupção de vulcões nessas áreas de colisão. Então, daí, né, acontece, então, né, os terremotos e as tsunamis, né, ou surge aparecimento de erupção vulcânica quando essas placas estão se movimentando. Depois, nós temos a pergunta de número 10. Que causas naturais podem desencadear uma tsunami? Então, vamos lá, quais são as causas que podem levar a uma tsunami? Então, são sismos, né? São os abalos, são os tremores, né? Que as placas fazem quando estão se movimentando. Então, sismos, erupções vulcânicas e outras explosões submarinas. Então, gente, são terremotos, são sísmicos, né? Que acontecem lá, né, no oceano, ou erupções vulcânicas, né? Aí dentro do mar, detonando então de artefatos nucleares no mar. Deslizamentos de terra e outros movimentos de massa, impactos e outros distúrbios acima ou abaixo da água têm o potencial para gerar aí um tsunami. Pessoal, agora nós vamos para a parte das perguntas de marcar X, tá? Então vamos lá, a primeira pergunta é o seguinte, aliás, a 11ª pergunta é o seguinte: regiões que apresentam níveis muito elevados de altitude costumam apresentar climas mais frios, em função da menor pressão atmosférica existente nesse tipo de ambiente. O tipo de relevo que registra a ocorrência dos fenômenos acima apresentados é a
cadeias de montanhas, né? Como vocês estão vendo, não é depressão relativa, não é depressões absolutas, não são planaltos, não são planícies, são cadeias de montanhas, né? Que são regiões que apresentam aí índice muito elevado de altitude, né? E costumam apresentar climas frios aqui, né? Em função aí da menor pressão atmosférica. Depois nós temos a pergunta 12ª. Observe a imagem a seguir e depois responda. A fisionomia retratada na foto acima é naturalmente típica de qual região? É típico, gente, de uma região de planície, porque se não fosse uma região de planície, seria mais difícil a água correr, né? Então, é uma região de planície, por estar em um relevo aplainado, que não propicia o escoamento em velocidade dos cursos de água, resultando na formação, né, aqui de meandros, né, que a gente chama. Então, não é a letra B, não é a letra C, nem a D e nem a E. Somente a letra A, que é a letra correta. Agora nós vamos para a pergunta de número 13. Observando a parte superficial da litosfera, isto é, o terreno sobre o qual vivemos, sobre o qual construímos cidades e estradas, vemos que ela apresenta formas variadas. Ao conjunto de formas variadas da superfície da Terra, nós damos o nome de relevo. Podemos afirmar que o relevo é o modelado da superfície terrestre. Por quê? Porque ele é constituído de áreas mais altas, áreas mais baixas, terras planas, terras acidentadas que modelam, isto é, não forma a paisagem da superfície terrestre. Letra A. Os desníveis superficiais que caracterizam o relevo ocorrem por dois tipos de processo que ocasionam a sua constante transformação. Cite-os. As duas formas de transformação do relevo são pela ação dos processos endogêneos e dos processos exogêneos. Agora, na próxima pergunta, apresente uma ocorrência referente a um desses dois processos de transformação. Dos processos endogêneos, terremotos, falhamentos, vulcanismo, formação de dobramentos e outros processos relacionados com o tectonismo. Agora, os processos endogêneos. Lembrando que os endogêneos é o que acontece dentro do subsolo. O exogêneos é o que ocorre fora. Então, são erosão ou intemperismo. Intemperismo é chuva, vento, granizo, né? Ambos elementos ocasionados pela ação dos ventos, das águas fluviais e pluviais, né? Das águas dos rios e das chuvas, do clima e dos seres vivos, né? São responsáveis, né, aí pela mudança do relevo. Tá? Então, processos endogêneos são os processos que acontecem dentro da crosta terrestre e os processos exogêneos são os que acontecem fora da Terra, né? Fora da crosta terrestre. Agora nós vamos para a pergunta 14ª. Sobre as formas de relevos existentes na superfície terrestre, assinale a alternativa incorreta. Então, a alternativa, que é para marcar a alternativa errada. Então, os planaltos são mais elevados que as planícies e menos do que as montanhas. Podem apresentar composições cristalinas, sedimentares e basálticas. Essa é uma resposta verdadeira. A depressão, quando abaixo do nível do mar, é chamada de absoluta, mas acima do nível do mar e abaixo da região de entorno é chamado de relativa, certo? Nas planícies, o processo de erosão não é muito acentuado, havendo uma deposição de sedimentos em menor grau em comparação com as demais formas de relevo. Errada. D. As cadeias montanhosas encontram-se geralmente nas mais recentes formações geológicas.
Então, a resposta que está errada é a letra C. Então, vocês deverão marcar a letra C. O relevo terrestre é resultante da atuação de dois conjuntos de forças denominadas agentes do relevo, que compreende os agentes internos ou criadores do relevo e os agentes externos ou modificadores do relevo. Podemos considerar agentes internos e externos, respectivamente, o tectonismo e o intemperismo. Então, a 15ª, a resposta correta é a letra A. Pergunta número 16ª. Conforme Jurandir Ross, o relevo brasileiro é classificado em planaltos, planícies e depressões. Aponte as principais características dessas formas de relevo. Os planaltos, gente, são formas de relevos elevada com superfícies irregular e altitudes variáveis, no entanto, superiores a 300 metros. Apresentam grandes dificuldades ao processo erosivo. Depressões são áreas inclinadas em consequência do processo erosivo que se formam entre as bacias sedimentares e os escudos cristalinos. Planícies são unidades de relevo geologicamente muito recente, situadas em áreas mais restritas, sujeitas em casos à inundação. Pergunta 17ª. O Rio Grande do Norte apresenta um elevado potencial turístico, principalmente em decorrência das belezas de sua paisagem litorânea, destacando-se algumas formas de relevo cuja configuração está associada a processos erosivos, desencadeados pela ação de diferentes agentes. Observe a figura, ela é uma paisagem do Rio Grande do Norte. Considerando os elementos da paisagem litorânea exposta na figura, pode-se afirmar que esta corresponde a uma falésia formada a partir de processos de erosão marinha, né, a partir do processo, né, das marés, né, das ondas, né, que vai batendo nas paredes aí, né, do solo e vai formando, né, essas falésias, né, que originam então esses paredões aí, né, encarpados, né. Então isso que é uma falésia muito comum aqui nas regiões litorâneas, né, vai formando aí, né, esses grandes paredões, né, que seriam lavados aí pela água do mar. Quando a maré sobe, né, aí vai batendo nessas paredes e causando as erosões. Depois nós temos a pergunta 18ª. Os terrenos cristalinos de origem proterozoica do Brasil caracterizam-se por formarem intensas planícies aluvionais. Não. Pela grande riqueza em minerais metálicos? Certo. Né? Então, os terrenos cristalinos de origem que surgiu na era proterozoica da Terra caracteriza-se pela grande riqueza de minerais, né, metálicos. A letra C está errada, a letra D também e a letra E. Então, só a letra B. 19ª. Área localizada entre as Serras do Mar e Mantiqueira, ocupada por intensos cafezais no século passado, atualmente se caracteriza por atividades pecuárias e grande desenvolvimento urbano industrial. O texto se refere ao Vale do Rio Paraíba do Sul, né, do Vale do Rio Paraíba do Sul. Então, a resposta correta, resposta A, letra C. A pergunta 20ª. Os escudos ou maciços antigos brasileiros formaram-se na era pré-cambriana. Então, os escudos maciços existentes aqui na Terra, né, foi formado na pré-cambriana. Não foi na era cenozoica, nem na era terciária, nem na era mesozoica, nem na quaternária. Se formou na era pré-cambriana.
Então, a resposta correta é a letra C. Gente, ó, então eu chego aqui ao final, né, da correção. Quero deixar para vocês um grande abraço. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Eu estou à disposição para atender aqui e sanar as dúvidas de vocês.